Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Existia um médico numa cidade do interior que era um talentoso cirurgião oncológico. Mas com o passar do tempo, ele começou a perder o sentido pela vida. Ele não tinha mais vontade de se levantar de manhã e ficava o tempo todo pensando que o que ele fazia não levava a nada. Ele fazia, às vezes, uma cirurgia de 10 horas, 11 horas e talvez aquele paciente falecia. E aquela angústia foi tomando conta dele e um processo depressivo foi se instalando. Uma amiga que ele tinha, que era muito próxima dele, começou a perceber tudo isso. E ela disse para ele: olha, você precisa começar a ter um novo olhar. E ele falou: mas o que é isso, um novo olhar? Aí ela disse assim: olhar o mesmo cenário, mas de uma forma diferente. Olhar as coisas que acontecem todos os dias, mas com um olhar mais ampliado. Eu vou te sugerir uma coisa. Todos os dias, rememore os acontecimentos todos que você teve. É como se você estivesse se perguntando: o que me inspirou para fazer isso? O que me motivou? O que me perturbou? O que me emocionou? Um dia, quando ele começou a fazer esses exercícios, ele observou numa paciente sua que havia retornado para uma consulta. Essa paciente havia sido operada, passava por um processo de muita dificuldade e ela veio até o consultório com as filhas. E as filhas estavam todas arrumadas, bem vestidas, de cabelinho penteado, e ela também, com uma pintura, com uma roupa bonita. E ele observou que aquela mulher tinha algo diferente. E que a força que ela trazia dentro dela era o motivo que estava curando a doença dela. A partir daquele dia, ele começou a perguntar aos pacientes: o que te dá força? O que te move nesse período que você está passando de dificuldade? E as respostas eram as mais variadas. Só que ele descobriu que em quase todas as respostas, as pessoas que ali estavam eram pessoas que tinham amigos, pessoas que participavam da vida dos outros, pessoas que sabiam ouvir. E nesse processo todo que ele fazia essas perguntas, ele percebeu que as pessoas tinham tempo de agradecê-lo, de conversar com ele, de contar as suas dores, que davam abraços carregados de energia para ele, davam presentes. E isso tudo foi fazendo com que ele mudasse o seu relacionamento. E ele estava contando isso para aquela sua amiga e pegou ali um estetoscópio onde estava gravado o nome dele. E aquela amiga olhou aquele estetoscópio e disse: o que você vai fazer com isso agora? Você já tem um estetoscópio. Ele falou: não, mas esse é especial, que quem me deu me ensinou a ouvir o coração das pessoas. E é isso que eu vou fazer. Porque eu aprendi que todas as vidas têm um significado. Eu atendia cada um que vinha aqui maquinalmente. Eu não me perguntava sobre a vida, sobre o que ela fazia, sobre como ela era.
hoje eu enxergo as coisas diferente. Hoje eu entendo aquilo que você me falou, a receita que você me deu. Precisamos enxergar a vida de uma forma diferente. Às vezes, é só enxergarmos o nosso dia a dia, a nossa rotina, sob um outro ângulo, sob uma outra forma. Às vezes enxergamos com os olhos, às vezes enxergamos com a mente, às vezes enxergamos com a nossa intuição. Mas a vida só é verdadeiramente conhecida por aqueles que falam, que entendem, que ouvem e que escutam principalmente a linguagem do coração. Essa não aparece, mas essa existe e é essa que dita o meu dia a dia. Gratidão, muita paz e abraços de luz para você.